Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. No vídeo de hoje, na aula de hoje, aliás, nós vamos terminar o nosso bloco 2. Então pega lá o livro na página 25. A gente vai ter arte visuais e improviso, tudo bem? Então, aqui nas artes visuais e improviso, a gente vai ver um pouco de alguns artistas e o primeiro deles vai ser Kandinsky. Já ouviram esse nome? Meio estranho, meio nunca ouvi ainda, ouvi em algum lugar. Pois é, Kandinsky foi um dos maiores professores, um dos maiores artistas considerados, um dos maiores artistas no século XX e um dos professores da melhor e maior escola, mais renomada escola de artes, que foi a Bauhaus. Tudo bem? Aqui no primeiro quadrinho nós temos a pintura Improvisação 31, Batalha Naval. Essa pintura na página 25, a primeira pinturazinha, ela tem esse nome aí, Improvisação 31, Batalha Naval. Ela foi inspirada numa música e aí ele foi fazendo a pintura dele, ouvindo essa música, e ele tem essa tendência mais abstrata. Então, ele não usa tanto os contornos para definir as figuras dele. As figuras dele são bem mais livres e ele usa, às vezes, muita geometria dependendo da pintura, tudo bem? Nessa daqui nós podemos avaliar que ele usa umas linhas um pouco mais soltas, ele usa também bastante cor, certo? Ali a gente pode ver que ele tem cores primárias, secundárias, terciárias, e ele usa os traços dele bem soltos para fazer isso daí. Ao longe, bem ao longe, a gente consegue ver a figura de um barco. E aí ele tem essa característica dele, que além de ser uma característica que não utiliza traços, ele não utiliza aquela coisa certinha, os contornos, ele utiliza uma forma um pouco mais livre, formas mais coloridas e ao mesmo tempo ele também tem aquela pegada um pouco mais geométrica, tudo bem? Mas lembrando que a arte dele é mais abstrata, então nem todas elas vão ter a forma que nós estamos esperando. Tudo bem? Aqui no textinho ao lado a gente tem algumas informações sobre Vassily Kandinsky e nós temos uma figura também com a foto dele, que é essa daqui. E atrás nós temos aí uma obra de arte que a gente pode ver que também é abstrata, bem colorida, mas com uma diferença bem gritante da primeira. A primeira obra é um pouco mais livre, um pouco mais você pode ver que ela é um pouco mais fluida, enquanto a segunda obra, que está ao lado, é uma obra um pouco mais geométrica, um pouco mais contida, mas ainda assim com algumas características como as cores e a abstração, que é uma característica da obra de Kandinsky. Lá na página 26, nós temos 6 perguntinhas de vivência e registro em arte para vocês responderem, tudo bem? E aqui ao lado nós temos Kandinsky, a pintura e a música. Observe as obras de Kandinsky inspiradas pela música. E aí aqui nós temos algumas obras que foram inspiradas enquanto ele ouvia música. Uma bem mais livre, bem parecida com a Batalha Naval que a gente tem aqui, e a outra um pouco mais contida, mais geométrica, que é aquela que está lá com a figura dele na página 25. Partindo lá para a página 27, nós temos música e pintura abstrata. E aqui nós já temos um outro artista também que tem ali a sua pegada também no abstracionismo, assim como o Kandinsky. Só que o Paul Klee, que é esse senhor que temos aqui, que é um artista suíço naturalizado alemão, ele tem um pouco mais de domínio sobre as suas formas, não que o Kandinsky não tenha, não é isso. Mas ele usa muito mais a geometria do que o Kandinsky. O Kandinsky também tem aquela pegada um pouco mais leve, que nem a gente viu em duas das pinturas dele, mas o Paul, ele gosta um pouco mais de usar as obras de uma pegada um pouco mais geométrica. Então a gente vai ver muitas obras dele que tem essas figuras mais geometrizadas, que tem sim cores, que tem abstracionismo, mas o Paul em si gosta de usar mais geometria em suas obras.
Ele também gostava de usar diferentes materiais e diferentes técnicas. Ele borrifava tinta, ele usava outros materiais para conseguir compor as suas obras. Ele usava técnicas mistas, então ele misturava, por exemplo, uma aquarela com uma tinta a óleo, ele borrifava tinta, ele usava spray. Então ele era um artista que, apesar de gostar de uma característica X da sua obra, ele também colocava outros materiais, diferente de alguns artistas que utilizavam só um tipo de tinta ou só aquele tipo de tinta. Tipo, eu vou fazer essa obra com tinta aquarela, então essa obra vai ser só feita com aquarela. Não vou colocar mais nenhuma outro pigmento, nenhuma outro material aqui em cima. Então vai ser só aquarela. O Paul já misturava já misturava mais elementos. Então ele podia ter uma tinta óleo, um carimbo, poderia ter spray, aquarela. Então isso daí também são poucos artistas que começaram a fazer. E aí essa técnica mista hoje em dia vem se aprimorando. Tem muita gente, eu mesma particularmente, uso a aquarela e gosto de usar às vezes o lápis também. Ou a usar uma aquarela e usar um giz. Porque eu gosto muito de usar aquarela e aí é uma característica de desenho meu. Tudo bem? Lá na página 28 nós temos uma atividade que é bem legal, que vai ser ouvir e pintar. Crie uma pintura abstrata com base em uma música. E aí aqui tá falando, use giz de cera, tinta e aquarela em técnica mista. Eu não vou falar pra vocês usarem uma técnica mista agora, tá bom? Quando a gente voltar pode ser que a gente consiga fazer, porque as tintas estão lá na escola, mas é muito difícil, eu sei que tem gente que não consegue se deslocar, tem que ter gente que não tem material em casa, então nós não vamos fazer técnica mista. A não ser que você tenha giz de cera e lápis de cor, você pode fazer tranquilo, mas também pode usar canetinha e lápis de cor, que também seria uma técnica mista tranquilamente, certo? Só não precisa usar tinta, nem tinta guache, nem aquarela, mas podem usar os lápis. Pode usar, de repente, um lápis e uma caneta de escrever mesmo. Pode usar aí o lápis de cor e canetinha, que eu tinha dito. Pode usar giz de cera e lápis de cor, giz de cera e canetinha. Essas todas são técnicas mistas também. O intuito da técnica mista, galera, é você utilizar 2 ou mais materiais dentro de uma composição, tudo bem? Então vocês vão lá, vão escolher uma música, escrevam o nome da música pra mim, que eu quero ver qual é a música que vocês estão escutando, eu vou lá ouvir as de vocês, acho incrível. Então coloca o nome da música ali no cantinho e faz o desenho de vocês enquanto vocês estão de fone ali ouvindo a música, que eu quero ver o que vai sair. Então, não se esqueçam de fazer a página 28. Lá na página 29, nós temos abstração geométrica, geometria na pintura. Os artistas Paul Klee e Kandinsky se dedicam à pintura abstrata. Observem que a geometria sobressai com o elemento central. Então, como que a gente tem aqui? Quando a gente está olhando essa primeira obra, que é a obra do Paul Klee, o que mais sobressai? Quando a gente olha aqui, a gente vê muitas cores quentes, porque o amarelo sobressai muito, e a gente vê esse solzão redondo. Por quê? Porque sempre que a gente tem os elementos muito geométricos, muito retos, triângulos e quadrados, e a gente coloca um único círculo, esse único círculo vai sobressair conforme a pintura inteira, porque nosso olho vai ser atraído imediatamente por ele. Tanto que na obra do Kandinsky, que é a obra que está ao lado, a pretinha menor, essa daqui, é a mesma coisa. Os tons, o fundo da tela já é escuro. E aí a gente vem com os marrons, que são tons fechados e escuros também. Por mais que tenham os 2 quadradinhos amarelos, o vermelho, o círculo vermelho, é o que vai chamar mais a nossa atenção. Por quê? Porque ele é um círculo e ele é o único círculo que tem nessa pintura. Então, quando a gente tem muitas formas geométricas e a gente coloca um único círculo, esse único círculo vai atrair a nossa atenção, porque ele vai ser o ponto de destaque central da nossa peça. Então, quando o círculo é um ponto central e ele é único, de uma cor única, ele vai atrair a nossa atenção, sim. Presta atenção quando as obras de arte tem muitas figuras com retas, com quadrados, triângulos, figuras muito angulares, hexágonos, pentágonos. Então,
quando tem muitas figuras desse tipo e uma única redonda, essa redonda vai atrair sempre a nossa atenção. Lá na página 30, nós temos Vivência e Registro em Arte, desenhar e pintar com formas e cores. E aí vocês têm a malha de vocês aí no livro para fazer o desenho que vocês preferirem com cores, tudo bem? Utilizem a malha que vocês têm aí. Vocês podem pegar alguma referência da internet para fazer aí a sua colorização, mas tentem pintar as formas geométricas e ao mesmo tempo vocês vão ouvir a música e usando a malha para fazer as formas geométricas. Na anterior era para fazer uma pintura abstrata, para fazer ali uma técnica mista abstrata, e aqui nós vamos fazer um abstracionismo geométrico, tudo bem? Então chegamos ao fim do nosso capítulo e temos na página 31 e na página 32 registros da sua avaliação. Na página 31, nós temos aqui 2 poemas repentistas pra gente dar uma olhada e fazer nosso próprio poema aí com um ar de repente. Então, eu vou ler o menorzinho aqui com vocês pra não ficar muito extenso o vídeo e muito cansativo, certo? Então, vamos ler o segundo textinho aqui junto, mas leiam os 2 pra vocês fazerem o poema de vocês. O catador repentista, em todo ponto de vista, precisa ser artista de fina imaginação, para dar capricho e arte e ter em nome toda parte, honrando o grande estandarte dos 8 pés de quadrão. Então, quando a gente fala aqui sobre esse poema, tá falando sobre como ser artista, como que o artista gosta de ser representado, o artista gosta de ser reconhecido. Então, nós que somos artistas também durante a aula de arte, ninguém pode negar isso, vamos criar o nosso próprio poema, repentista, e aí o que a gente vai fazer? A gente pode dar uma característica tanto mais cômica quanto mais séria, mas é lógico que a repente é mais cômica. A gente viu lá no primeiro capítulo que a gente tem aí esses repentistas que são um pouco mais cômicos, então vocês podem se dar o ar um pouco mais cômico, com uma rima não tão dura assim, então não precisa ser aquele poema regrado, rima e tal, e 4 estrofes, e 3 pra gente fazer um soneto maravilhoso. Não precisa disso, é um poema um pouco mais livre, tudo bem? Mas vai ser sobre o que vocês aprenderam e sobre o que vocês acharam deste bloco, tudo bem? E aí, na página 32, vocês vão fazer um desenho sobre o poema de vocês. E aí vocês vão fazer uma breve ilustração, como vocês se sentiram fazendo esse poema, como vocês se sentiram representados nesse poema e como que vocês se sentiram de acordo com o estudo desse bloco, tudo bem? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que foi bem curtinha, porque abstracionismo é bem facinho, tá? Mas, caso tenham dúvidas, por favor, mandem pra mim via Schoolies ou via Binóculo. Eu dou preferência pra vocês enviarem tudo via Schoolies, lembrando, tá? Deixem sempre no Schoolies porque fica lá organizadinho. Lembrem de mandar cada uma das suas conversas porque fica mais organizadinho assim. Quem não entregou as atividades ainda, quem não entregou a atividade e trabalho bimestral, por favor, entregue até dia 30, tudo bem? Ou seja, amanhã. É importante, vale nota e precisa ser feito para vocês concluírem o bimestre, tudo bem? Não deixem de mandar. Caso haja algum problema, por favor, notifique a mim ou notifique a coordenação e a diretora, tudo bem? Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que tudo passe logo pra gente conseguir fazer finalmente as nossas aulas presenciais, não é mesmo? Então, um grande beijo, galera, e até!